Depois de chegar no território demoníaco, Makoto foi direto conhecer um Lorde Demônio, o chefe da raça demoníaca agora, cara. O lance é que ele ficou bastante nervoso com isso tudo aí, em conhecer alguém tão importante, tão poderoso assim. Mas no final de tudo, tudo acabou bem. Menos pelo Lorde Demônio, que começou a se borrar nas calças pensando na guerra total, na força do Makoto, que era equivalente à força de um deus, e com certeza ele poderia aniquilar, se ele quisesse ali, a raça demoníaca inteira. Então, bora conferir isso tudo em mais uma história de Tsukimichi. Continuando a novel aqui, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, o Makoto agora ele tava numa situação um pouco inusitada, um pouco constrangedora, digamos assim. Uma carruagem aberta ali, toda ornamentada, no nível de um santuário portátil de festas. Tava transportando ele e os amigos dele. Desde que ele chegou nesse mundo, acho que esse foi o maior constrangimento que o Makoto passou. Então assim, ele pensou que nunca houvesse um dia que ele quisesse tanto trazer a máscara dele como ele queria hoje para poder esconder o rosto ali. E na frente o Yo ia avançando lentamente com um cavalo preto e ao lado deles estava Rona. Esses caras, os dois dominavam seu próprio país e são generais demônios, então provavelmente estão acostumados com esse tipo de tratamento especial lá. Só que o Makoto era um cidadão normal vindo do Japão. Nesse mundo, um comerciante, então ele não estava acostumado. Lidar com esse tipo de evento de imediato era impossível para ele. Mas de alguma forma ele conseguiu fazer com que o rosto dele enrijecido voltasse ao normal. Mas ele não conseguiu libertar os pensamentos todos obstrutivos dele. Mio estava com o rosto despreocupado, como se nada tivesse acontecendo, e o Shiki respondeu aquele sorrisão dele, palavras de boas-vindas, acenava com a mão para todo mundo, se sentindo alguém importante, né? Honestamente, eles eram duas pessoas impressionantes pro Makoto. Então, quando o desfile começou lá dentro, os olhares da multidão se concentraram especificamente neles. O Makoto, ele encolheu a armadura mágica de um ponto de vista invisível para que ninguém conseguisse enxergar, e o poder mágico dele se tornou algo difícil de perceber. Principalmente por causa disso, ele, que era o convidado principal, foi olhado ali com vários olhos perplexos. A Mio com uma certa curiosidade e o Shiki também recebia olhares de admiração. Dos três, na verdade, que mostravam mais poder pro exterior, o Shiki era o que estava lá, liberando. Não muito depois, os olhares de respeito também foram direcionados para Mio, seguidos por vários aplausos. Para a raça demoníaca, a aparência era uma parada secundária. Eles avaliavam as pessoas primeiro pelo poder. E os demônios têm a pele azul, chifres na cabeça, mas como esperado das pessoas criadas pela deusa, todos têm características bonitas, diferente do Makoto, né? O Makoto ele não sabia que tipo de apresentação fizeram deles, mas cara, ele ser recebido ali por um grupo de belezas assim era até desconfortável. Então, entrando no castelo lá, eles foram conduzidos ali os três para uma sala espaçosa. O Shiki achava graça em toda a situação que estava acontecendo, só que o Makoto estava exausto mentalmente. A Mio até começou a falar várias lojas que pareciam deliciosas para experimentar a culinária do local, e o Makoto se perguntava se eles poderiam sair para explorar. Só que aí ele pediu ao Shiki a confirmação sobre a recepção calorosa que eles iam receber na cidade, e o Shiki explicou que, mesmo em lugares inesperados, a raça demoníaca é um monólito, né? Basicamente, o Lorde Demônio ele tem uma boa reputação, e o desfile faz parte disso. Eles queriam mostrar uma certa confiança que eles depositavam no seu próprio senhor, e o Shiki mencionou que o Lorde Demônio estava fazendo um bom governo, não só para os demônios, mas para os demi-humanos como um todo, né? E a capital estava cheia de misturas naturais de raças aí. Eles queriam que o próprio Makoto e o grupo entendessem a raça demoníaca no curto período de estadia que o Makoto estava ali. E quando ele perguntou se tinha algum problema vindo, o Shiki garantiu que os demônios estavam tentando entender o Makoto corretamente e não tentariam fazer um esquema para separar ele, a Mio, o Shiki, enfim, os três não. O Shiki estava encarregado então de lhe fornecer o apoio e certas observações, enquanto a Mio se concentrava em proteger e exibir poder. O Makoto estava aliviado por ter os dois ao lado dele, isso era muito bom. E lá em Rostgard, quando ele se reuniu com as pessoas do alto escalão dos países, a situação, cara, era uma emergência. Então ele não estava tão nervoso ali. Só que aqui, sendo recebido dessa forma que ele foi recebido no lugar dos demônios, fazer um desfile, deixou o bichinho ansioso, meu irmão. Bateu aquelas crises de ansiedade nele. Um dos soldados então começou a anunciar ali para o público inteiro que as coisas, o desfile estava concluído. Respirando fundo agora, o Makoto se preparou para seguir em frente com o Shiki, abrindo a porta
porta do corredor para onde 2 soldados armados e 2 demônios, de aparência ali totalmente impotente, aguardavam eles. Só que olha só, ele ficou com uma dúvida, pô, tipo, as 4 pessoas vieram para guiar a gente. Na verdade, não foram as 4. 2 estavam armados especificamente, os outros 2 eram civis, que abaixaram a cabeça ali quando perceberam que estavam sendo observados. E os soldados armados anunciaram os preparativos e tudo estava pronto para poder levar o Makoto para a caminhada pelos corredores iluminados. E apesar de ser meio-dia, tava tudo de luz acesa. Mas por quê, mano? Por causa da eterna noite desse lugar. Basicamente era um lugar no mundo onde nunca ficava de dia, era sempre escuro, então você tinha que gastar a conta de luz altíssima, né? Caraca, imagina, tem que ter uma grana pra gastar isso, tá? As pessoas, elas passavam por ali, se moviam pros lados e tal, sempre abaixando a cabeça quando viam o Makoto, e isso deixava uma sensação muito estranha. Mas não durou muito tempo, porque eles chegaram numa porta gigantesca, guardada por 2 robustos soldados, talvez até cavaleiros, né? E os 2 civis que acompanharam os soldados até a porta pareciam conversar sobre alguma coisa, daí a grande porta se abriu, revelando o tapete vermelho que levava à sala de audiência. Esse lugar tinha uma luz muito fraca, provavelmente uma luz mágica. E quando entrou lá, o Makoto perguntou ao homem que estava sorridente se tinha alguma etiqueta, né, para ele seguir e tal, porque ele queria ser tratado bem e tratar os caras bem, não desrespeitar o Lorde Demônio também. Não faz sentido ele desrespeitar o cara. Só que o cara respondeu para ele que bastava ele só mostrar respeito ao seu próprio modo. Então, seja você mesmo e demonstre respeito. E isso aliviou um pouco a tensão do Makoto. Ele foi avançando direto pro tapete vermelho, seguido pela Mio e pelo Shiki, e o Makoto percebeu que depois do tapete tinha uma escada que levava ao trono, onde alguém estava sentado. Surpreendentemente, essa figura do trono desceu essas escadas para encontrar com o Makoto, e era o Lorde Demônio. Mais jovem do que o Makoto até esperava, né, com cabelo lourinho curto, chifres curvos também, como de cabra, e uma presença, mano, impressionante. O cara sabia aparecer, tá ligado? Os 2 se encararam ali e o Makoto sentiu a força do Lorde Demônio. Se tivesse que lutar, o Makoto até acreditava que beleza, ele venceria numa batalha contra o Lorde Demônio, mas a situação exigia o máximo de respeito e calma agora. Quando ele olhou pro Lorde Demônio, ele gelou ali e parecia que alguém não poderia ser vencido em nada além de força bruta. Então os olhos dele não eram tão penetrantes assim, mas sim olhos acolhedores. Mesmo que sejam intimidadores, eram olhos acolhedores. E o rosto dele se abriu naquele sorrisão que fez parecer ele ainda mais imponente, mais tranquilo. E o Makoto se sentiu intimidado, quase até recuou. Só que ele teve que se manter firme, mostrou postura, tá? Ele notou então a mão do Lorde Demônio lá estendida, e aí ele foi lá, pô, deu um aperto de mão firme. O Lorde Demônio se chamava Zef e recebeu calorosamente o Makoto, agradecendo a presença dele na capital da caça demoníaca e se apresentando de uma forma mais simplificada, porque o nome dele era muito grande. O Makoto se apresentou também formalmente como Raidou, como ele costuma usar, né, da companhia Kuzunoha, e o Zef expressou algum pesar ali pelas dificuldades que o Makoto enfrentou para chegar até onde ele estava, prometendo que não teria desconforto durante a estadia dele e garantindo que todos os seus subordinados seriam devidamente controlados lá. O Zef perguntou também sobre os companheiros do Makoto, e ele apresentou Shiki e a Mio que estavam junto ali, que fizeram referências educadas, e o Zef reconheceu a força dos 2, comentando que o Makoto deve ser bastante poderoso para ter seguidores tão fortes assim. Então o Zef propôs mudar o local da conversa para algo mais descontraído, sugerindo que alguns dos filhos dele se juntassem, né, para eles poderem interagir ali com o Human comerciante no final das contas. O Makoto concordou, pensando nos filhos do Lorde Demônio como príncipes e princesas, e surpreso com essa gentileza do Zef, né, eles foram guiados pessoalmente para o lugar da comida, notando uma certa satisfação da Mio, né, com essa ideia, porque ela estava morrendo de fome já. E com o Zef liderando o caminho, o Makoto seguiu ele para não ficar para trás, mantendo o ritmo ali. Só que, galera, na sala de reuniões tinha uma mesa gigantesca com os pratos das refeições lá. Os demônios, incluindo o Lorde Demônio, ainda tinham comida lá. Mas os 3 pratos nos assentos vazios estavam limpos. Isso indicava que a conversa com o Makoto já tinha acabado. Mio e o Shiki também já tinham terminado de comer, já tinham ido embora. E o Lorde Demônio comentou sobre a companhia Kuzunoha ser um grupo interessante e perguntou aos outros o que eles achavam. Um dos demônios alto escalão lá, né, que tinha recebido o Makoto, foi o primeiro a responder, comparando a companhia Kuzunoha a uma fera, que mesmo dócil ainda era perigosa de alguma forma. Ele sugeriu que obter a verdadeira cooperação do Makoto seria impossível, porque o Makoto já tinha deixado claro que ele não ia participar de nada, mas provocar eles era uma parada totalmente desnecessária. O Zef, ele refletiu um pouquinho sobre essa impossibilidade de cooperação total com a companhia Kuzunoha, reconhecendo que a companhia Kuzunoha não se aliaria a nenhum poder específico. E ele concordou com a avaliação aí de que o Makoto ele participaria da guerra apenas pelo seu interesse próprio.
Rushia, que era outro demônio agora, expressou uma certa preocupação com a possibilidade da Companhia Kuzunoha se tornar uma terceira potência, o que poderia acabar destruindo os demônios no final das contas, e destacou uma certa inquietação que ele começou a sentir com as palavras do Makoto sobre acabar com qualquer hostilidade contra os seus amigos. O Zeff começou a interpretar isso daí, né, essas palavras, como uma afirmação de que o Makoto não mostraria hostilidade a menos que ele fosse provocado. E ele tá certíssimo, como digno de um Lorde Demônio, o cara interpretou certo, né? E o Zeff então pediu a opinião de Sen, um outro demônio, né, que apareceu lá. Só que Sen começou a sugerir que, ao contrário de Rushia, achava melhor estabelecer uma ligação bem mais profunda com a Companhia Kuzunoha. Por quê? Porque, cara, a capacidade deles superior de teletransporte, de fato, poderia ser um parceiro comercial valioso para o Reino dos Demônios. Sen também explicou que o Makoto e a sua companhia demonstravam uma capacidade de segurança e o preço razoável por todas as mercadorias. Então é aquilo, né? Junto o útil e o agradável, sem levar em conta todos os perigos do território demoníaco, que ele conseguiria atravessar tranquilo. E ele destacou também que essa parceria com a Companhia Kuzunoha poderia ajudar a melhorar a distribuição de mercadorias ali no território demoníaco, comparando ainda a situação de melhorar o fluxo sanguíneo nas veias. O Zeff ele concordou que esse estado atual, essa situação da raça demoníaca, eles precisavam melhorar esse fluxo, mostrando um tom tipo de autoculpa, ou seja, ele que talvez seja o culpado por isso, por não ter melhorado ainda. Então, finalmente, o Zeff se dirigiu a outra pessoa, Sari, uma garotinha que também acompanhou o Makoto. Ela tinha uma expressão um pouco pensativa, descreveu o Makoto como incrivelmente perigoso, com um poder esmagador e totalmente instável, né? Ela concordou com a avaliação de Rushia sobre a ameaça potencial do Makoto, mas também viu um potencial do Makoto como uma solução para muitos problemas que os demônios estavam passando. A Sari começou a destacar que o Makoto tinha um poder, né, que era um bagulho que não poderia ser controlado, comparado a uma espada pendurada sobre as suas cabeças. Porque assim, era meio que como se ele estivesse ali sempre com uma espada no pescoço, que se qualquer momento que desse algum BO, ele ia puxar e ia cortar o pescoço de todos os demônios. Então ela sugeriu que, apesar da instabilidade, a Companhia Kuzunoha poderia ser um parceiro valioso, desde que eles não se tornassem inimigos dos demônios. Ela também falou sobre a necessidade de ter uma gargantilha para manter o Makoto sob o controle, mesmo que parcialmente, né? E o Lorde Demônio Zeff refletiu sobre a possibilidade de não conseguir vencer a Companhia Kuzunoha numa batalha. Porque assim, de fato, se acontecesse uma batalha, esquece, não ia dar. Ele já sentiu o poder do Makoto, tanto que ele reconheceu esse poder avassalador que o Makoto tinha e dos seguidores do Makoto também. E ele concluiu que, mesmo que não pudesse controlar o Makoto completamente, deveria tentar manter ele do lado. É aquela parada, irmão. Se você não pode contra ele, junte-se a ele, evitando qualquer hostilidade possível. O Zeff, então, encerrou essa reunião, agradeceu a todo mundo ali pelas opiniões que foram deixadas, obviamente, né? Claro que a presença do Makoto e da Companhia Kuzunoha era a questão de grande importância para o futuro da raça demoníaca, e depois que todos saíram daquele lugar, o Zeff começou a pensar sozinho ali sobre o poder do Makoto, inclusive sentindo calafrios e percebendo que ele estava lidando com uma força que poderia ser comparada à força de um deus, sacou? Em outras palavras, Zeff peidou na farofinha pensando no poder do Makoto, né? Quem diria, nosso querido Makoto cada dia mais se tornando uma pessoa mais forte e sempre trazendo aquele prazer de mostrar o poder dele pra todo mundo. O engraçado, né, acho que a reviravolta engraçada dessa história é que no começo quem tava cagado de medo era o Makoto, né, de nervoso, de conhecer a pessoa importante que era o Lorde Demônio. No final das contas, parece que o jogo virou, não é mesmo? Quem ficou nervoso lá foi o Lorde Demônio por conta do poder do Makoto. Muito absurdo, mas muito legal a gente acompanhar isso tudo. Bom, família, então a gente finaliza esse capítulo por aqui. A jornada do Makoto dentro do Reino Demoníaco tá só começando. Agora ele vai ter uma estadia por lá e vai fazer algumas coisas diferentes. Então, se você quiser acompanhar isso aí, é só você clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e vem comigo, cara. Ah, e outra coisa, hype esse vídeo aí, taca o teu hypar aí embaixo, dá o teu like também. Pô, o hypar é muito importante pra gente subir rank aqui, isso é bacana demais, né? Vamos subir os ranks dos vídeos do canal, eu conto com você pra dar essa força pra gente melhorar cada vez a comunidade, beleza? Tamo junto sempre, família, beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!